Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, a gente continua falando de veículos elétricos, mas de veículos voadores. Nós visitamos a ACS Aviation, uma empresa de São José dos Campos que desenvolveu o primeiro avião elétrico do Brasil. E nós vamos falar também sobre o eVTOL, ou eVTOL, o protótipo, se é que pode ser chamado assim, de um veículo urbano voador da Embraer. E para falar de Embraer e de veículos voadores, aviões, a gente conta mais uma vez com a experiência do professor especialista em aviação, Marcos Barbieri, que nos empresta a sua experiência, já esteve aqui conosco, você provavelmente assistiu o programa sobre o avião sueco da Força Aérea Brasileira, os nossos Gripen. Está aqui com o professor Barbieri, está aí para você o link, e hoje nós vamos falar sobre esse avanço da Embraer nos carros voadores. Muito boa tarde, professor Barbieri, obrigado mais uma vez pelo senhor ter atendido o nosso convite. A Embraer está digamos assim, se reinventando para se tornar uma empresa brasileira produtora de carros que voam? Boa tarde, Edmond. Boa tarde a todos do SINCT e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Mas vamos lá. A Embraer se reinventando, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? A Embraer, né, eu venho estudando há um tempo, a Embraer é uma empresa de mais de 50 anos, que ela foi, ao longo da sua história, ao longo desses 50 anos, avançando na questão da tecnologia, de tendo autonomia de tecnologia, conquistando tecnologia, conquistou um patamar de tecnologia muito elevado. E com esse patamar de tecnologia bastante elevado, a tecnologia que é utilizada para produzir aviões, né, e no qual ela tem uma excelência mundial nas diversas áreas que ela atua, essa tecnologia também pode ser, digamos que nós usamos o termo, transbordada para outras áreas, para áreas correlatas, é claro, mas para outras áreas. E dentro desse processo, começa a se vislumbrar as inovações do que hoje nós chamamos de carros voadores, né? Nós precisamos fazer vários painéis, mas, digamos, como publicidade é um bom exemplo o termo carros voadores, mas depois nós precisamos fazer as diversas parametrizações aí sobre isso. Que são veículos aéreos urbanos de propulsão elétrica e que em breve devem ser veículos aéreos também autônomos, isto é, sem pilotos. Então, a Embraer, com o que ela vem conquistando em diversas áreas, isso que nós podemos explorar aqui um pouco mais, ela transborda, ela vem avançando e hoje é uma das empresas, digamos, usando a palavra, mais promissoras do mundo em relação a essa tecnologia disruptiva, uma tecnologia que rompe com o que existe para criar algo novo, usando um conceito schumpeteriano, e usando o Schumpeter, né, processo de destruição criativa, onde o novo vem destruindo o velho, assim como os computadores encerraram com as máquinas de escrever, assim outras tecnologias como essa é uma delas, né, juntamente com também os automóveis autônomos de uso urbano, mas os veículos, os carros voadores, aí podemos avançar um pouco nessa discussão agora aqui. Agora, professor, a pergunta foi uma provocação, obviamente, né? Dá para usar esse conceito à risca? É um carro voador ou é um avião de uso urbano? É algo novo, não é nenhuma coisa nem outra, é disruptivo. No sentido, o carro, nós pensamos um pouco, nós temos um conceito, que o próprio conceito de automóvel é um conceito muito ligado à propriedade. Eu tenho um automóvel, as pessoas procuram ter o seu automóvel no mundo inteiro. E esse conceito com a tecnologia, com a simples tecnologia, que foi a criação de aplicativos que permitem a disponibilização, né, aplicativos de uso urbano, por exemplo, sem querer fazer propaganda, mas pronto, a Uber, Mas não? 99, etc., eles permitem o quê? Com que o automóvel hoje ele se torne cada vez mais um serviço.
Isto é, a tendência, inclusive, dos automóveis, principalmente autônomos, é que isso avança. E do ponto de vista do carro voador, ele vai ser muito mais um serviço. Nós vamos ter linhas interconectando os diversos pontos. A ideia é que existam diversos pontos de operação numa região urbana. Então, primeiro, é um veículo para uma operação numa região urbana, uma região metropolitana, e que você tenha diversos pontos onde as pessoas podem se deslocar aqueles pontos com o aplicativo e, através daquele aplicativo, se deslocar para uma outra área da região urbana, para uma cidade próxima, por exemplo, um voo da cidade de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos, ou de Campinas para São Paulo, ou de São José dos Campos para São Paulo. Talvez possamos exemplificar qual seria mais ou menos o limite aí de operação desses veículos, alguma coisa em torno de meia hora, veículos elétricos, a bateria. Inicialmente tendem a ser veículos pilotados, como é o caso da Embraer, mas já vislumbrando num prazo aí de 10 anos, 15 anos, no máximo, para que esses veículos sejam completamente autônomos. E você vai ter, então, um volume de tráfego. A tendência é você ter um volume de tráfego muito elevado, porque você não vai precisar investir, obviamente, para comprar esse veículo. É apenas você utiliza o serviço, você vai pagar pelo serviço de utilizar, como se fosse um táxi aéreo, mas um táxi aéreo com alto nível de disponibilidade e com alto nível de uso, que você possa ter vários e vários pontos para utilizar esse, digamos, entre aspas, táxi aéreo do futuro que nós podemos ter. Tentar fazer um exercício de imaginação aqui, professor, com essas informações que o senhor está colocando. Em aproximadamente 10 anos, o senhor imagina, ou o senhor já tem coletadas informações de pesquisa a respeito dessa projeção, nós devemos ter veículos em oferta, grande oferta, veículos autônomos, oferecendo transporte de pequenas distâncias em centros urbanos. Tá. Se a gente tentar pegar o mundo que nós conhecemos hoje, nós temos a Uber, esses outros aplicativos que o senhor citou, 99, que fazem o controle de motoristas humanos, né, dirigindo seus carros por aí. Eles têm lá no GPS onde a pessoa foi e voltou. Os veículos autônomos vão ser gerenciados possivelmente pelo aplicativo. Mas daí a gente começa a ter várias empresas de vários aplicativos com vários veículos autônomos circulando. Então, nós vamos precisar ter um controle geral desse tráfego. Nós estamos caminhando para uma Matrix que vai comandar aí as ações humanas, para onde que a gente vai, onde que a gente vem, como é que isso vai funcionar? Obrigado pela pergunta, Edman. Eu vou dar um passo para trás para responder essa pergunta para você e talvez mostrar a importância da Embraer nesse processo. Como eu estou vendendo um serviço, eu não estou vendendo apenas o veículo, eu tenho que vender um pacote de serviços, onde tudo tem de estar integrado. Por esse processo, na verdade, uma das empresas que mais avançou com isso foi a própria Uber, quando ela criou uma empresa chamada Uber Elevate, em meados da década passada, e ela convidou diversas empresas de diversos segmentos, entre elas a Embraer, mas, por exemplo, a Bell Helicopters, a Aurora, que hoje é Boeing, projetos de aeronaves, chamou municípios, Dallas, Dubai, o poder público, empresas especialistas na área de real estate, isto é, de imobiliárias, para áreas onde eu posso fazer os pontos exatos, porque eu tenho que vender um processo integrado. Você tem que vender um serviço integrado. Então, muito possivelmente, você vai ter empresas que são concessionárias. Cada município, cada região metropolitana, muito provavelmente, vai fazer o quê? Provavelmente uma concorrência, e a empresa que ganhar, provavelmente não vai ser uma empresa, mas vai ser um consórcio de empresas, ela vai ter a oferta desse serviço para aquela região metropolitana, assim como é, por exemplo, uma concessionária de ônibus ou uma concessionária de uma linha de metrô. Então, você vai ter esses serviços daqui oferecidos. Nesse ponto, o mais até importante do que o próprio veículo em si é a capacidade de você ter um sistema que possa gerenciar isso de maneira ampla. E a Embraer, ela está entrando também nesse processo de gerenciamento. Quer dizer, ela participou do projeto Uber, agora ela tem avançado.
Por quê? A Embraer, além de ela ser uma empresa que tem uma competência extraordinária na área aeronáutica, ela também adquiriu uma empresa chamada ATEC, que é a empresa, na verdade, resultante de projetos que tiveram ao longo, desde os anos 70, de implantação do nosso sistema de defesa aérea e controle de tráfego aéreo, do Brasil todo, que controla. Então, essa empresa tem uma expertise imensa. Aonde? Na integração de sistemas complexos. Então, o projeto Uber, ela foi criada, a Embraer cria uma empresa para analisar, se não me engano, em 2016, que é a a Embraer X, perdão, Embraer X, nos Estados Unidos, em Melbourne, e ela tinha duas grandes equipes, uma equipe na região da Massachusetts, lá MIT, Harvard, e uma outra equipe na Califórnia, no Vale do Silício, exatamente observando tecnologias disruptivas. A partir disso, ela entra no projeto Uber e agora ela avança. Ela avança criando duas empresas. A partir dessa Embraer X, ela cria duas outras empresas. Uma é a IVE, que é a empresa que, digamos, vai fazer o projeto, a aeronave, o veículo aéreo elétrico de pouso e decolagem vertical, EVITOL ou EVITOL. E ela também tem uma outra empresa com a competência da ATEC para fornecer o sistema, projetar esses sistemas daqui. Entendamos que em 10, 15 anos essas aeronaves devem ser autônomas. Então, a importância desse sistema, que hoje já seria fundamental, porque eu teria que criar, digamos, espaços, ruas aéreas, né, vamos dizer assim, se eu quisesse colocar avenidas aéreas onde eu permita esse tráfego intenso, mas não só isso, eu vou ter que controlar essas aeronaves de certa maneira. Eu vou ter que fazer esse controle de aeronaves, dado que, em breve, esse processo seja autônomo. Então, ela está procurando o quê? Oferecer dentro do possível. Em alguns momentos, quando ela é solicitada, ela vende sua aeronave, ou principalmente a ideia dela de vender o pacote completo. E aí sim, você entra com um nível de valor agregado muito grande. Então, ela já está sendo contatada aí por empresas de diversos países, Estados Unidos, a HALO, Estados Unidos, que é uma das maiores operadoras de táxi aéreo dos Estados Unidos e Reino Unido, empresa da Austrália, agora a Ascent, que é da Singapura, Tailândia e Filipinas. Então, existe um processo, como ela opera, uma empresa global, o jogo é global, a escala tem que ser global, e nós temos aí uma empresa operando numa área disruptiva. Ela aproveita a competência que ela tem, aeronaves, tráfego aéreo, fly-by-wire, que é o controle eletrônico, procurando fazer digamos, que nós chamamos de uma alavancagem, um catching up para um outro patamar, para um outro setor. É interessante, dentro desse raciocínio, professor, essa união Embraer Uber, uma empresa que detém uma tecnologia de aviônica, né, de fazer a aeronave, com a aquisição dessa outra empresa que o senhor mencionou, do tráfego aéreo brasileiro, até se você que está nos assistindo aí em casa saber dessa informação, você me desculpa a ignorância, mas eu particularmente não fazia a menor ideia de que a Embraer havia adquirido essa empresa, se unindo com a Uber, que é a empresa que foi disruptiva no sentido de quebrar um paradigma do transporte individual mundial. Taxistas brigando com Uber, a gente teve em tudo quanto é lugar do mundo. A gente pode chegar num momento, professor, em que a Embraer seja a grande gerenciadora do tráfego aéreo brasileiro e, quem sabe, até de outros países. Nós podemos ter na Embraer uma empresa para a aviação mundial, para o tráfego de veículos e o transporte urbano mundial, que seja como a Microsoft foi para o advento dos computadores individuais há algum tempo atrás? Obrigado. Vamos lá. Mais uma vez, vou dar um passo atrás. Só para esclarecer, a ATEC, essa empresa que ela é resultante de tecnologia, ela foi a que implantou o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que por sua vez recebeu, digamos, ela é uma empresa que recebeu a engenharia, a competência de toda a competência que foi utilizada desde os anos 70 para implantar. Essa empresa não foi comprada agora. A ATEC a Embraer adquiriu a ATEC fundamentalmente para a área de defesa, exatamente para não só ter todos os sistemas de
defesa aérea, controle de tráfego aéreo, mas também para implantação, por exemplo, do sistema CIVAM, sistema de vigilância CIVAM da Amazônia, e depois, mais recentemente, do CISFRON, sistema de vigilância da fronteira terrestre brasileira. Então, ela tem essa capacidade de integrar diversos sensores, sistema que nós chamamos de integração de sistemas complexos. Então, essa competência que foi adquirida há, basicamente, acho que uma década, mais ou menos, eu preciso exatamente certo quando foi a aquisição, mas tem mais de uma década, mas foi voltada para a área de defesa, da TEC. Essa competência, ela passa agora a poder utilizar essa competência para outras áreas. A própria TEC já tinha trabalhado com sistemas de controle de metrôs, de outras áreas, em outros locais, para poder ter essa competência de integração de sistemas complexos. Não acredito que em breve exista uma única integradora no Brasil inteiro, assim como, porque ao contrário do sistema de defesa aérea com tráfego aéreo, que é um sistema nacional, esse sistema vai ser um sistema metropolitano, então provavelmente vamos ter algumas metrópoles, provavelmente Rio de Janeiro vai ter um sistema, São Paulo outro, Porto Alegre outro, e assim por diante. Como também vamos ter em Nova York, Londres e outras cidades do mundo. Não acredito que em breve haja uma separação nesse sentido por país, mas por regiões metropolitanas. E ao que tudo leva a expectativa é que em breve seja uma das grandes players, isto é, uma das grandes empresas a estar oferecendo essas aeronaves e serviços. Talvez em alguns locais ela ofereça só aeronave, mas o objetivo dela e o que é mais importante é oferecer o pacote, digamos, e geralmente não sozinha, né? Geralmente ela vai ter que ter associações. Então, por exemplo, na Austrália, já parceria com empresa da Austrália, Estados Unidos e Inglaterra, parceria com empresas desses países. Então, provavelmente vão ser feitas parcerias em cada local, consórcios, mas o ponto-chave está aí, o sistema de controle e as aeronaves, que são os dois pontos que a Embraer está entrando. A Embraer está investindo num veículo, não sei se o senhor concorda comigo, mas a princípio ele parece... O senhor está me ouvindo, Marcos? Perfeitamente. Ok. A Embraer está investindo num veículo que a princípio parece um drone tripulado, né? É um drone que pode levar pessoas. E nós fizemos semana passada o programa sobre os carros elétricos. Os carros comuns que nós conhecemos estão cada vez mais distantes da gasolina. 10 das maiores montadoras já anunciaram que encerram o desenvolvimento de veículos a combustão em aproximadamente 10, 15 anos. E nesse meio tempo, nós vamos ter aí esses drones, esses carros voadores, esses aviões de pequeno tráfego se desenvolvendo e surgindo. E como é que fica a outra ponta disso? E os aviões que nós conhecemos hoje, eles também se tornarão aviões elétricos? Eles vão diminuir de tamanho? Nós continuaremos ter aí Boeing 747-400 cabendo, sei lá, centenas de pessoas? Vamos tentar responder até onde eu consigo. Não sou um economista vendo a área de procuro compreender a indústria aeronáutica, mas vamos tentar colocar alguns pontos. A questão da utilização da energia elétrica e da propulsão elétrica, ao invés da propulsão de combustão interna, ela é algo que já é uma tecnologia que é das tecnologias disruptivas e que vem se consolidando. Você muito bem colocou. Automóveis, há um caminho muito grande nessa direção. O Brasil, talvez pelos motores flex, nós demoremos um pouco mais a entrar, mas essa é uma área importante. E também na propulsão aí dos eVTOLs, isto é, que também são aeronaves de propulsão elétrica, é o Electric Virtual Takeoff Landing, é o elétrico, começa exatamente pela palavra de ser um veículo elétrico. Nas aeronaves maiores, existe uma expectativa de que também a tecnologia elétrica seja utilizada. Só que a tendência é que você comece a utilizar isso primeiro em aeronaves menores, porque eu preciso de um nível de propulsão elétrica, isto é, que dê potência, e que você tenha baterias o suficiente que permitam um voo.
tendência é de que esse processo de eletrificação da aviação, vamos por assim dizer, ela conquiste todo o processo, até as aeronaves maiores. Mas esse é um processo de médio e longo prazo. Tanto que nós podemos verificar que em aeronaves menores, as chamadas aviação geral, essa aviação de aeroclube, há diversas empresas do mundo que já desenvolvem modelos de aeronaves com propulsão elétrica. E a mesma Embraer, por exemplo, ela produziu um avião Ipanema, que é o avião agrícola dela, com propulsão elétrica. E a tendência é que isso passe a avançar agora para aeronaves um pouco maiores. E o principal ponto disso foi o projeto que está sendo desenvolvido pela Embraer por uma encomenda da Força Aérea Brasileira, que é o STOLT, que é um avião de tecnologia híbrida. Então, como eu preciso de potência e as baterias ainda não são suficientes para fornecer potência e principalmente a carga ao longo do tempo, a ideia é que essas aeronaves sejam aeronaves híbridas, propulsão convencional em conjunto com a propulsão elétrica. E essa aeronave STOLT, que está sendo desenvolvida pela Embraer a pedido da Força Aérea Brasileira, uma aeronave de transporte leve, mais ou menos de 30 passageiros, 3 toneladas, mais ou menos as dimensões colocadas para ser operada pela Força Aérea Brasileira, vai ser uma das primeiras aeronaves do mundo, nesse porte, a utilizar essa tecnologia. Então, percebe como essas tecnologias, por exemplo, elas passam a ter, a tecnologia ela não tem caixinha, não divide, né? Então, uma tecnologia elétrica que eu consigo aprender para uma aeronave lá de geral, eu vou conseguindo evoluir, depois provavelmente vai ser aplicadas para aeronaves maiores, assim como, por exemplo, um sistema de controle de tráfego aéreo pode ser e defesa aérea de um país pode ser também utilizado para gerenciar o intenso tráfego aéreo numa região metropolitana, e isso integrado dentro de projetos maiores, que são chamadas cidades inteligentes, onde eu vou começar a integrar esses sistemas de tráfego aéreo junto com sistemas de automóveis autônomos integrados em projetos, em sistemas muito maiores. Nós estamos vivendo, obviamente, um processo de revolução industrial e tecnológica, um amplo processo de revolução industrial e tecnológica. Nós, economistas, alguns falam que isso ainda é uma continuidade da terceira, que surge da microeletrônica, outros que é uma quarta revolução, que aquela já encerrou, nós estamos vivendo um quarto processo de revolução industrial. Independente de ser terceira ou quarta, sem entrar na discussão, mas o importante é que nós estamos vivendo um processo intenso de mudanças. E isso é interessante de verificar, e como é que nós vamos nos inserir nesse processo de mudança. E pelo menos do ponto de vista, quando nós temos uma competência científica, tecnológica, empresarial, como o Brasil conseguiu conquistar na aeronáutica, isso permite que o quê? Com que o Brasil passe a se inserir nesse processo, não de uma maneira passiva, não apenas como um consumidor, mas sim como um protagonista, também como um ator desse processo. E esse é o ponto-chave. Esperemos que o Brasil também tenha protagonismos em outras áreas, mas pelo menos na área aeronáutica, o que tudo indica, nós vamos estar entrando não apenas como demandantes, mas também como ofertantes ao longo desse processo. Muito bem. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a empresa joseense que está ajudando a Embraer a desenvolver seus carros voadores. Nós vamos conhecer a ACS Aviation no próximo bloco. Um instante só, não sai daí.
Quem observa de fora pode nem imaginar que esse discreto galpão abriga uma das empresas de aviação de São José dos Campos que está praticando o estado da arte de desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, a empresa surgiu em 2006. Na época nós éramos 3 sócios, né? Eu, o Leandro Maia e o Renato Otto. E a gente abriu a empresa como... Nós 3 vínhamos da grande indústria, a gente tinha trabalhado na Embraer, depois eu tinha trabalhado na Airbus, o Leandro também. E a nossa ideia era aplicar o nosso conhecimento e montar o nosso próprio negócio e, por que não, fabricar um avião, né? E na época a gente começou, a ideia nossa surgiu com o triatlon, que era uma tese de doutorado do meu professor Cláudio Barros, da UFMG. Então a gente utilizou essa plataforma do triatlon e a gente desenvolveu o Sora, que era um avião acrobático, todo em fibra de vidro, todo material composto, né, carbono e vidro, e com uma reengenharia mais industrializada, assim, né, ou seja, era um produto de fato, né. Como é que foi o desenvolvimento desse avião, do Sora? Eles contaram com parceiros, teve algum financiamento público? Não, a gente teve um financiamento, a gente botou um aporte próprio, né, os nossos sócios, né, e tinha um parceiro, a Tecplas, né, que é uma empresa que fornecia material composto para a Embraer, então eles tinham uma tecnologia, eles já trabalhavam com material composto há muito tempo, e eles foram um parceiro comercial nosso na época, né. E, então o ferramental foi todo desenvolvido na Tecplas, né, pelo senhor Takashi Tsurumaki. E dessa forma, realmente foi uma forma de alavancar, né, porque a fabricação de ferramental ela é muito cara nesse início, né, então, e a gente fabricou o ferramental todo do avião, todas as partes, né, a gente ainda tem as ferramentas, a gente ainda fabrica o Sora, porventura, né, mas essa iniciativa foi privada, totalmente privada. Quanto tempo demorou o desenvolvimento desse avião e qual foi a maior dificuldade? A gente começou o projeto, a empresa começou em 2006, em julho de 2006, e a gente voou em junho de 2008. Foram menos de 2 anos, né, desde o início mesmo até o primeiro voo, né. Eu acho que a dificuldade, assim como toda a indústria aeronáutica, né, a dificuldade de um produto aeronáutico é você garantir qualidade, garantir índice de falha baixo, né? Ainda estou na indústria aeronáutica, aeroespacial, então a dificuldade mesmo é você fazer uma engenharia bem sólida, né? Um produto bem com qualidade elevada. E quantas unidades do Sora foram vendidas? A gente vendeu 5 unidades do Sora, então eles ainda estão voando, né? Tem uma que ainda está em construção em Minas Gerais. Um deles é o Sora elétrico, que é esse que está aqui nessa imagem aqui. Ele era o protótipo nosso e a gente depois a gente transformou, né? Ele tinha um motor a combustão, um Lycoming 235 acrobático, e a gente mudou ele para um sistema totalmente elétrico, né? E a gente voou em 2015. A gente volta já para falar um pouco mais sobre a ACS Aviation. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho do ACS-100 Sora, a primeira aeronave produzida pela empresa. E a gente vai fazer isso num vídeo muito legal, produzido por um dos proprietários, o Eric Adami, quando ele resolveu vender o avião.
A gente teve um apoio da FINEP. Foi um programa de subvenção econômica que ela surgiu em 2010. Então a gente aplicou para a FINEP em 2010. Então desde essa época a gente já trabalhava com essa parte de propulsão alternativa para veículos. Na verdade o edital era propulsão alternativa para veículos. E a gente colocou propulsão elétrica, na verdade ela era híbrida, né? O Sora até surgiu, o Sora elétrico, ele era híbrido, a bancada que a gente fez em solo era ela híbrida, mas a gente voou puramente elétrico. Mas isso foi em 2015, quando a gente aplicou para o edital, a gente foi aprovado em 2011, e a gente começou o projeto mesmo em 2012, né? Quando saiu o aporte e tal, e voamos 3 anos depois, em 2015. Muito bacana. O Sora elétrico foi feito apenas só um protótipo? Sim, o Sora elétrico era uma subvenção econômica na verdade, a subvenção nem era para fazer um avião, era para fazer uma bancada. Então a gente chegou a fazer uma bancada, né? A gente construiu ela aqui dentro desse galpão aqui da CS, né? Que a gente está. E a gente fez uma bancada e ao final do projeto a gente transferiu aquela bancada para o avião e voou. Então, tanto que não era o ponto principal do projeto não era voar, era fazer a bancada, né? Isso no edital da FINEP. Quando a gente teve um segundo aporte, né? Que foi quando a Itaipu Binacional ela entrou no projeto e apoiou a gente de uma maneira muito positiva, né? Eles teve uma ajuda de logística, uma ajuda financeira, né? E hoje o avião está até lá em Itaipu, né? O avião fica lá em Foz do Iguaçu, fica exposto lá. A gente não opera ele mais, a gente voou em 2015, continuou operando, mas ele era um desenvolvimento de tecnologia e não tinha objetivo naquela época de ser um produto, porque a gente estava realmente testando a tecnologia disponível no mercado na época, né? E eu trabalho até hoje com propulsão elétrica para aeronaves, né? Então, partindo do que a gente aprendeu, do que eu aprendi com o Sora elétrico, a gente desenvolve sistemas hoje para outras indústrias de propulsão elétrica ou de sistemas embarcados. O motor é isso aqui, Celso. Esse. Trabalho em série. Começamos com automóveis, com carros utilitários, com caminhões e agora estamos indo para avião, para ônibus, mostrando que é possível sim arrumar substitutivos no sentido do combustível fóssil e com isso evitar a emissão de dióxido de carbono que causa o efeito estufa. Nosso sistema é um pouco mais leve do que o sistema automotivo. A economia, se você considerar desde a extração do petróleo até o combustível que está sendo queimado nos carros, é da ordem de 40%. A energia armazenada aqui são 120 kg de bateria, que a gente tem em torno de 40 kWh. Isso daria para abastecer uma casa de 4 pessoas durante quase uma semana. Essa é a energia que a gente tem. E no caso do voo, a gente tem um voo de em torno de 45 minutos. Como sobrevive uma empresa de aviação, não sei se eu posso chamar de pequena como a sua, que fabricou 6 aviões na última década, vamos dizer assim? Ah, tá. O nosso carro-chefe, a gente começou produzindo Sora, então foi o primeiro produto nosso, né? Mas a gente diversificou bastante. A gente é uma empresa mais prestadora de serviços de engenharia na área aeronáutica. Então eu faço muito serviço, a gente voa, na média, é um protótipo de aeronave nova por ano que a gente voa, seja produto nosso, seja para cliente nosso. A gente desenvolveu recentemente um projeto com uma empresa na China. Então, a gente desenvolveu um avião, voamos um avião na China, treinamos uma equipe na China, eu cheguei a ficar na China bastante tempo. Então, a gente hoje é uma empresa prestadora de serviço. Justamente, a sua pergunta faz sentido que, de fato, é muito difícil você viver produzindo aeronaves, porque o equipamento é todo importado, é um equipamento caro, você tem que ter uma logística de indústria, você tem que ter uma indústria muito bem estruturada, né? Então, no nosso caso, a gente sempre foi uma empresa pequena, hoje nós somos 5 colaboradores,
e a gente presta serviço de engenharia bem de nicho, né? Então a gente está desenvolvendo alguns sistemas para a Embraer, a gente participa com eles junto com o eVTOL deles, a gente fez algumas coisas com eles. A gente tem empresas de fora que contratam a gente para serviços esporádicos de desenvolver uma aeronave, a gente faz muita coisa com o ITA, com o DCTA, né, no caso, né, com o ITA, a gente desenvolve muita coisa na parte de aeronáutica, como prestador de serviço. Conta um pouco desse avião que vocês desenvolveram com os chineses, que projeto é esse? Como é que é esse avião? A gente desenvolveu, foi uma empresa, assim, o mercado da China, então só para mostrar um panorama, a China, ela, em 2016 eles decidiram abrir o céu para as empresas privadas. Você pode ter um avião, você pode ter um táxi aéreo, enfim. E nesse plano aí de expansão, né, econômica nessa área aeronáutica, né, uma empresa de uma província chinesa procurou a gente para desenvolver uma aeronave que coubesse dentro dos requisitos. Então a gente sugeriu um Light Sport Aircraft, então é um LSA, e a gente fez todo o processo, então a gente desenvolveu do zero mesmo, um projeto novo, baseado nessa regra LSA, que é um avião de 2 lugares, máximo peso de decolagem de 600 quilos. E a gente desenvolveu o avião aqui, fabricamos o ferramental aqui no Brasil, o protótipo foi fabricado aqui, e aí a gente exportou tanto ferramental, o avião. A gente ficou um tempo na China, teve funcionário meu que ficou lá quase um ano, né, treinando as equipes lá, eu ficava indo e voltando, e depois fizemos o primeiro voo lá e a entrega para o cliente, né, já em 2019, final de 2019. 200 quilos seria um avião... 600. 600 quilos seria um avião para quê? Então, o Light Sport Aircraft era uma categoria... O Sora, ele quase que se enquadra, ele está, na verdade, o Sora é um pouquinho mais... Ele passa um pouquinho dos 600 quilos, era uma outra categoria. Hoje, assim, o Light Sport é um avião de lazer, ou seja, um avião particular. Você pode usar como instrução para escolas de aviação, você tem algumas restrições do uso comercial. Basicamente, é uma aeronave no máximo 2 lugares, com um peso máximo de decolagem baixo, ou seja, potência baixa. Um avião, vamos dizer, pequeno, seria o seu primeiro avião. Um avião de treinamento, de estudo? Sim, pode ser um avião de treinamento, de lazer. Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já com mais informações. A instante só não sai daí. Falou aí que vocês são em 5, né? Não sei se são 5 sócios, 5 amigos. Como é que é essa história? Vocês sonhavam em ser Santos Dumont, em fazer avião? Como é que foi? Não, hoje a empresa, eu sou o único sócio, os outros 2 sócios, eles saíram da empresa, então hoje eu sou o único sócio da empresa e a gente tem uma equipe pequena com esses outros 4 colaboradores, que são todos da área técnica, né? Eu acho que a aviação tem muito dessa parte de paixão mesmo, então eu também comecei mais por conta de paixão pela aviação, né? Não acho que não tinha essa pretensão de ser um Santos Dumont da aviação, acho que vai ser difícil de ter alguém que alcance o nível do Santos Dumont, não tinha essa pretensão, mas assim, a ideia era de fato trabalhar com aviação, desenvolvendo produto, né? Então eu cheguei a trabalhar, como eu comentei, né? Cheguei a trabalhar na Embraer, trabalhei na Airbus, mas você acaba trabalhando com o avião, mas você está muito distante da aeronave, né? Você trabalha com pouca coisa, porque o avião é gigante, né? São centenas de pessoas que trabalham no desenvolvimento da aeronave, então você acaba fazendo pouco, né, daquele todo. E tendo a minha empresa, a própria empresa, eu poderia fazer todo o desenvolvimento, fabricar, voar, né? Então acho que é mais colocar em prática a paixão que eu tinha desde criança, né? Legal. São José dos Campos não é a terra de Santos Dumont, apesar de ter uma réplica do 14 bis aqui. Vocês têm aí
a Embraer, tem uma outra empresa de aviação fora a sua também que está começando a desenvolver projeto. E vocês, o que acontece aqui em São José que o pessoal resolve querer voar? Então, tem um caso interessante. O Santos Dumont, ele é de Minas Gerais, de fato, né? Ele, na verdade, assim, essa área de São José ela é muito boa. Assim, a gente tem uma parte muito plana aqui, né, no vale, né? E tem o Santos Dumont, ele cita essa região aqui, né? Ele na época, ele viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele passava por aqui e falava que aqui era a região bem... tecnicamente, seria melhor construir a indústria aeronáutica aqui do que era em Santa Cruz, na época, né? Então, ele que, na verdade, que vislumbrou a região de São José dos Campos, né? Aqui, na verdade, é uma cidade muito pequena na época, né? Eu acho que, assim, ela virou um polo aeronáutico, aeroespacial, na verdade, né? Brasileiro. Mas isso acontece, a indústria aeronáutica, ela é de cluster, né? Então, você tem Vancouver, nos Estados Unidos, você tem Montreal, no Canadá, você tem Toulouse, na França, Bristol, na Inglaterra. Então, você tem clusters, né, o lugar onde juntam as pessoas os institutos, né, você tem a universidade, o ITA, né, você tem a ETEP, você tem várias universidades que provêm profissionais para a área, né, e as indústrias vão se acumulando no mesmo local, né. Então, hoje, de fato, a cidade, ela respira aviação. Muita gente trabalha com aviação. Você sai na cidade, no shopping, você esbarra com alguém que trabalha com aviação o dia inteiro. Então, você sai no shopping, você encontra o Miggs, que cruzou o Atlântico no Long Easy. Você esbarra com o Schubert, que foi 10 vezes campeão brasileiro de planador. Então, a cidade, ela respira aviação, né? Então, isso aí tá no nosso DNA, né? Vai ser difícil tirar isso, assim, é difícil você desenvolver uma indústria aeronáutica longe de São José, né? Aqui a gente você tem túnel de vento, você tem o DCTA, você tem as próprias indústrias que já fornecem para a Embraer, ou a própria Embraer, né? Então está tudo concentrado aqui no Vale, né? Então, é uma cidade, São José é uma cidade que ela tem um tamanho certo, assim, ela não cresceu demais, ela é bem focada na indústria, né? Uma cidade bem industrial e eu acho que quando a gente escolheu vir para cá, né? Eu já tinha morado aqui na época que eu trabalhei na Embraer, mas eu escolhi abrir a empresa aqui, mesmo porque eu gosto da região, eu gosto aqui do Vale, né? Apesar que eu sou de Minas Gerais, mas eu criei raízes aqui em São José dos Campos. Isso aqui é uma CNC que a gente fabrica, que a gente usa para fabricar os nossos modelos. Então, a maioria dos modelos em MDF, então a gente usina os modelos para tirar os moldes. Então, o avião, o ACS 500, né, que é o Lung, que a gente produziu para a empresa chinesa, foi todo fabricado aqui. Então, a gente consegue, ela tem 3 metros de comprimento, mas a gente consegue fazer moldes, modelos, né, maiores, né, encaixando ele como se fosse um Lego, né. Então, com essa máquina, aquela outra e a outra CNC, a Home, a gente consegue praticamente fazer um avião inteiro, seja parte de moldes ou parte de ferramental e peças. Quer falar alguma coisa? A precisão dela é uma precisão de uma máquina muito boa, pelo tamanho dela, pelo comprimento dela de usinagem. Ela tem uma precisão dentro de 1/10 aí, tranquilamente, para usinagem de qualquer molde. Você acha que o motor a combustão vai ser substituído? Nós já tivemos 8 montadoras de veículo que anunciaram que não vão mais fazer desenvolvimento de veículos a combustão. Varia aí 2025, 2026, 2030, mas as grandes todas já anunciaram o fim do motor a combustão. Você acha que isso vai acontecer com a aviação também? Cara, isso assim, é difícil. Eu também levei um susto quando as empresas começaram a anunciar, né, o fim dos veículos a combustão. Tem algumas regras na Alemanha, né, nos países nórdicos ali, que vão realmente banir o carro a combustão, né? Não sei nem como é que vai fazer para quem curte um V8, para quem curte... Até a gente, que você tem moto, eu também tenho moto a combustão, né? E apesar de eu trabalhar bastante com propulsão elétrica, eu gosto de motor a combustão, mais como paixão, né? A questão da poluição, isso aí eu acho que... Existem estudos, sim, com certeza, o veículo, o sistema elétrico, né? Então, se você pensar na cadeia como um todo, né? Porque
independente de você passar tudo para elétrico, você tem que gerar energia para carregar as baterias, né? Então essa energia ela vai ter que vir de algum lugar. Ou no caso do Brasil, a gente tem hidrelétrica, então a gente vai produzir a partir da água, né? Do deslocamento da água. Mas em alguns países você vai ter que queimar óleo, né? Queimar petróleo para produzir energia elétrica para carregar a bateria do carro elétrico. Né? Então alguém pode falar que isso não faz sentido, né? Não, então acaba que você vai continuar queimando óleo. Mas ele, como um todo, é mais eficiente. Você queimar esse óleo numa termoelétrica que tem um rendimento energético melhor do que a média dos carros que estão circulando por aí. Então faz sentido você ter você tem uma frota de veículos elétricos que a gente vai acabar poluindo menos, né? Mas é uma mudança bem radical. Eu também não sei como é que vai ser feito isso aí em termos práticos, né? Daqui para frente e nos países subdesenvolvidos, né? Que se a gente vai ter, e mesmo porque se a gente vai ter bateria para ter essa quantidade de carro aí, né? De lítio, né? Ou outra tecnologia. Na aviação, a gente tem também alguns desafios, tá? Na verdade, virou um senso comum de achar que a bateria é o gargalo dos sistemas propulsivos elétricos. Ela é também um gargalo. A gente tem uma demanda energética grande na aviação que a gente ainda tem que vencer. Hoje, um carro que faz 200 km, 400 km, você consegue ser commuter, né? Sair de casa, ir para o trabalho e voltar. O avião, igual o Sora, né? O Sora elétrico que tinha 45 minutos de autonomia, não faz muito, como produto não faz muito sentido, mas era o início do desenvolvimento, né? Como eu comentei, a gente fez o Sora para tentar descobrir a tecnologia, tentar provar a viabilidade. Mas assim, como veículo de transporte, a aviação a gente tem vencer algumas etapas ainda tecnológicas. Uma delas é a densidade energética, que precisa aumentar um pouco, e outros problemas também dos sistemas em si, né? Mas com certeza é uma mudança interessante, né? E a gente a gente vai vivenciar isso, né? Isso vai acontecer agora nos próximos 5, 10 anos, né? Essa mudança do modelo, né? Energético, né? Dos veículos, né? Você tem um Sora estacionado no Aeroclube aí em São José dos Campos? Você voa? Não, eu gostaria de ter. Acabou que o Sora, que era o Sora número 1, né? A gente acabou vendendo ele para, na verdade não, a Itaipu, né? Quando ela fez ela ajudou no desenvolvimento da aeronave e acabou que a aeronave ficou com ela, né? Hoje está de posse de Itaipu Binacional. Então a gente não tem nenhuma aeronave hoje que a gente como demonstrador, mas a gente não é mais o carro-chefe nosso produzir aeronave, né? A gente fabrica o Sora talvez por demanda. A gente tem o ferramental, mas não é o nosso produto principal. Hoje a gente é prestador de serviço mesmo. Eu tenho um planador, é um Spatz B, é um planador bem antigo, eu comprei ele usado. Eu estou reformando ele e vou colocar um motor elétrico, mas aí a princípio é só seria para lazer, só para ter uma aeronave para operar. Então, como a gente está com outros projetos aí, então ele está meio parado. Mas a ideia é retomar isso ainda esse ano, voar esse ano ainda. E quais são os planos aí para o futuro, expansão, desenvolvimento de novos modelos, novas parcerias, pesquisa? O que a ACS Aviation está buscando aí para os próximos anos? Ultimamente a gente tem desenvolvido muita coisa na área de drones, né, de veículos não tripulados. Apesar que a gente trabalha com veículos não tripulados desde 2008, né? Então na época que a gente voou o Sora, uma vertente da empresa, a gente trabalhava com não tripulados, né? Então, desde essa época que a gente tem desenvolvido bastante coisa nessa área. Eu acho que assim, é onde a gente está apostando também. A gente tem desenvolvido bastante coisa para agro. Então, a gente está desenvolvendo alguns drones da família de decolagem vertical e voo horizontal, né? Mas para uso na agroindústria, né? Que eu acho que vai ser a primeira que vai abraçar a ideia de veículos não tripulados, né, operacionalmente, comercialmente, né, operando de maneira comercial.
A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Se você que gosta de acompanhar o nosso programa pela internet, deve acessar o nosso canal no YouTube, que está aí na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações e comentários sobre essa entrevista, o nosso endereço de e-mail está aí na tela, sempre disponível para vocês. Muito obrigado ao Clésio, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Um grande abraço, tchau!